Graça e paz, família. Que o amor de Deus esteja no coração de cada um. Gênesis, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 24 ao 28. Hoje nós vamos falar sobre a origem da família e o propósito da família. Qual é a origem da família e qual o propósito da família? Existe um propósito? Tem que existir, né? Porque foi Deus que criou, tem que ter um propósito. Vamos lá? A partir do versículo 24, Gênesis 1 diz assim: E disse Deus, produz a terra alma, ou em outras traduções, seres, que é a mesma coisa, vivente, não é uma alma vagando. É por causa do hebraico lá, eles colocaram alma, mas pode ser alma, pode ser seres, pode ser animais. Mas aqui diz, produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou. E Deus disse-lhes, frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Qual a origem da família? A origem da família é em Deus, por meio de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. A origem da família é em Deus. Por que eu estou falando isso? Porque no mundo eles querem destruir a família, acabar com a família. E se não tem origem em Deus, não tem família. Não precisa família, porque não tem origem em Deus. Sendo a origem de Deus, tudo que Deus quis e planejou e determinou, assim tem que ser, porque a nossa bússola é a palavra de Deus, e aquilo que Ele determinou para o homem e para a mulher, é o que nós cristãos seguimos. Então eu preciso afirmar e confirmar que a origem da família, a origem do ser humano, vem de Deus, por meio de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Vamos ler alguns versículos, para poder isso ficar bem ciente na nossa cabeça. Gênesis capítulo 1, versículo 25 e 27, e nós vamos ler alguns outros, só para isso ficar bem memorizado na nossa mente. Ninguém pode dizer que a gente veio do macaco, ninguém pode dizer que a gente veio do acaso, ninguém pode dizer coisa alguma. A nossa origem é de Deus. Versículo 27 vai dizer, e criou Deus o homem, criou como? A imagem de Deus o criou, homem e mulher. Então a origem do homem, de toda a criação, vem de Deus. João capítulo 1, do versículo 1 ao 3 diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Versículo 10. Ele estava no mundo, Jesus, e o mundo foi feito por Ele, e o mundo não o conheceu. Então, Jesus estava no princípio, e Deus, pela palavra, pelo verbo, por Jesus, formou o homem, criou todas as coisas. A origem de tudo está em Deus. A origem da família está em Deus. Coloque isso no teu coração. Atos, capítulo 17, do 24 ao 26 e versículo 28. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Ele, Deus, Senhor dos céus e da terra, do céu e da terra, Ele não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e
todas as coisas. Se você está vivo aqui, sendo Deus o Criador, você só está vivo porque Ele ainda te sustenta até hoje. É Ele quem te dá a vida, a respiração e todas as coisas. E diz, versículo 26, e de um só sangue, de uma só criatura, de um só ser, fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Deus criou o homem, formou todas as coisas e deu limites aos homens. Estão entendendo? Então, o Criador, o Senhor Deus, formou, Ele fez a origem de todas as coisas, está em Deus. E nós só vivemos, só respiramos por causa dEle. Se você acorda de manhã, diz, é Deus que me fez respirar. Se você está surgindo um dia inteiro de trabalho, você vai dizer, Deus, obrigado, porque o Senhor me deu forças para trabalhar. E me deu uma água no chuveiro para poder tirar essa sujeira do meu corpo. Porque você só se moveu por causa dele. Porque o Criador ainda está sobre a tua vida movendo. E esse poder é o poder do Espírito. Por isso que a origem é em Deus, pelo poder da palavra, pela palavra e no poder do Espírito, ok? E aí versículo 28 desse texto vai dizer, nele vivemos, nos movemos e existimos, beleza até aí? Então a nossa origem é em Deus. Deus é que sustenta todas as coisas, sustenta o homem, sustenta a mulher. Então a nossa origem é de Deus. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 15, falando de Cristo, vai dizer assim, isso é lindo demais, o qual, Senhor Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Amém? Tudo. Jesus é o nosso maior objetivo, olhar para Jesus, ser igual a Jesus, é seguir o exemplo de Jesus, e Ele é o Senhor, quem criou todas as coisas, sejam coisas visíveis aos seus olhos, aos meus olhos, e invisíveis, tronos, dominações, tudo foi criado. E o versículo 17 vai dizer, Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele. Alguma coisa pode subsistir em mim? Não, mas em Cristo tudo subsiste, quer dizer, só funciona por causa dele. As leis que hoje nós vemos aqui são as leis de Cristo estabelecidas na humanidade, por isso que elas funcionam como funcionam. O jeito do cabelo crescer, os olhos, a íris dos olhos, a maneira do homem enxergar, andar, a diferença entre homem e mulher, a diferença entre homem e bicho, homem e natureza, há uma diferença, porque Ele criou assim. Então as leis de Deus, de Cristo, estão estabelecidas na humanidade. E por que estou falando isso? Porque nós precisamos entender que se tudo procede de Deus, a nossa família, ela tem que funcionar como Deus quer, e não como eu idealizei, não como eu projetei. Há uma ideia humana, hoje, muito errada, de que o ser humano, ele tem a liberdade de fazer o que quer da sua vida, né? Até as feministas dizem, meu corpo, minhas regras. Então a leitura nos mostra que o seu corpo não é seu, o seu corpo é de Deus. E por pecarmos e por negligenciarmos a voz de Deus, hoje nós vemos a bagunça em que se encontra a humanidade. Nós vemos a bagunça em que se encontra o ser humano. Nós vemos a bagunça em que se encontram as famílias.
Por quê? Porque não observam, não olham, não querem ouvir a voz de Deus. Eu peço até que os irmãos entendam uma coisa. Vai ter coisa que a gente vai falar aqui que vai completamente contrário do que a gente está vivendo. Completamente contrário, completamente contrário. Vai ter coisa até que vai parecer que está machucando você. Mas o meu propósito, o propósito de falar sobre família não é machucar, não é agredir, é ver a distância em que estamos do propósito de Deus para as nossas vidas. É ver o quanto nós nos distanciamos da vontade dEle. Não é dizer para você, como a gente hoje tem costume por causa de algumas doutrinas, isso está acontecendo por causa disso, ou porque lá no passado você fez isso, ou você fez aquilo outro. Entenda, você é pecador, você vai errar, eu vou errar, a minha família não é perfeita, nós pecamos, nós fizemos coisas que não agradam a Deus, tem coisas que até hoje a gente não se entende. E digo mais, além do amor não, o que sustenta a nossa casa não é o amor, é Cristo, Senhor, que nos deu o seu amor. Porque coisas acontecem que às vezes nos dá vontade de largar um ou outro. Normal. Pastor ficou doido, está com vontade de largar a mulher. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo para os irmãos que nós somos pecadores. E ouvir a voz de Deus e seguir os propósitos de Deus para as nossas vidas, como família, é impossível se nós não quisermos, com verdade, aprender o que Ele tem para nós e confessar aquilo que temos errado. Então, se alguma palavra for de encontro ou você não aceitar muito bem no seu coração, você olha e analisa o que está escrito, não o que eu estou falando, e vê se é Deus que está falando. Sendo o Senhor Deus que está falando, eu preciso ouvir e tomar uma decisão, ou obedecer, ou dizer não a Ele, ou fingir que estou de bem com Ele. Porque 90% hoje, eu digo 90% hoje das pessoas nas igrejas, hoje, estão na igreja porque eles fazem alguma coisa na igreja, estão na igreja porque cantam, estão na igreja porque tocam, estão na igreja porque têm compromisso de falar a palavra, estão na igreja porque têm compromisso de cuidar das crianças, estão na igreja porque eles têm um compromisso de fazer alguma manutenção, mas não estão na igreja com o compromisso de conhecer a Deus e ouvir o que Ele tem para nós. A pergunta é: Ele é o Senhor da tua vida? Se Ele é o Senhor da tua vida, Ele vai confrontar você, Ele vai me confrontar. Mas hoje a gente vai aprender o que Deus quer para a família. Você entendeu hoje que a origem vem de Deus. Nunca deixe ninguém dizer que a origem da família é do acaso. Porque lá o macaquinha começaram a achar que era legal ficar junto, porque ele só fazia as baguncinhas dele, ia procriando, aí viram que era legal ficar junto, aí começaram a ter um pouquinho de entendimento, começaram a se erguer e pararam de subir em árvore e montaram uma família. Gente, sai fora disso, isso é mentira. O homem foi criado perfeito, a mulher perfeita. Na leitura que a gente faz, a gente vê o que Deus manda o homem fazer. Colocar nome em quem? Em quem? Nos bichos. Por causa de quê? Porque para ele não se achava uma auxiliadora. E ele olha para o macaco. Não dá certo não quero uma macaca para mim não. Aí ele olha para o passarinho e fala assim: cara, não dá, eu não vou viver voando. Aí Deus faz ele dormir, agora sim, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne, para mostrar a distância que está o homem da criação, do que Deus fez de espécie e perfeição. Isso é lindo demais. Então não caia no conto da carochinha de achar que o mundo evoluiu. O mundo foi criado e formado, e quem governa as nossas vidas é o Senhor Deus. A família é a base da moral, dos limites de uma sociedade. Gênesis, capítulo 1, versículo 27. E criou Deus um homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou.
O que seria isso, ser igual a Deus? A imagem do homem é na questão das suas leis, principalmente. O homem pode criar leis? Pode criar leis? Pode, o homem pode criar leis, pode. O homem pode executar as leis? Pode, o homem pode executar as leis, ele pode estabelecer algo na sua casa e dizer, vai ser desta forma, e ali as pessoas obedecerem. O homem pode julgar as suas leis, que ele mesmo fez? Pode, ele pode criar algo, executar e ver, isso não ficou bom, não ficou legal, vamos mudar esse negócio aí, pode ou não pode? Não é essa a imagem de Deus, não é isso que Deus é. Deus, ele criou leis, executou leis e julgou as suas leis. Deus cria todas as coisas, executa e diz, muito bom, ele julgou. Ok? Então ele deu essa capacidade. Deus deu isso ao homem, de criar leis, executar leis e também julgar as leis, não podendo de forma nenhuma ir além do que ele já estabeleceu. Lei de homem algum pode ir contra as leis que Deus estabeleceu. Eu tenho capacidade de fazer leis, mas eu não tenho capacidade de ir contra as leis de Deus. Entenda, isso é importante para a nossa mente. Você pode fazer leis na tua vida, mas você não pode ir contra o que Deus estabeleceu como regra para a família, para o homem e para a mulher. Não pode. Se Deus disse é assim, é assim. Deus disse, homem não casa com homem, homem casa com mulher. Eu posso dizer, vou vestir azul, e ela pode dizer, vou vestir rosa, mas eu não posso, como homem, dizer, vou casar com outro homem. Por que não pode, pastor? Porque Deus estabeleceu, e é uma lei que vai contra a lei de Deus. Não é natural, não é normal. Deus estabeleceu coisas naturais, normais. Quando foge do natural, vai contra Deus. Não ouvir a voz de Deus é pecado. Então, nós podemos criar regras, leis, mas elas nunca podem ir contra Deus. Seu propósito, qual é o propósito do homem? Primeiro propósito principal, o maior propósito é: o homem foi criado para um fim principal, original, da família, e é a glória de Deus. Deus criou você, e criou a sua família para a glória dele. Você foi criado para a glória de Deus. Você não foi criado para a sua glória, foi criado para a glória de Deus. E uma família que foi criada para a glória de Deus, seguindo e ouvindo a voz de Deus, ela glorifica o Senhor, ela exalta o nome do Senhor, revelando o Criador. Toda família que se põe como família de Deus, como aquela que escuta Deus, ela glorifica, ela exalta o nome do Senhor, porque Deus formou a família para isso. Romanos capítulo 11, versículo 36, o que diz? Pode ler, igreja. Por quê? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo foi criado para ele, e é para a glória dele. Por que eu estou lendo esses versículos? Porque hoje nós estamos entrando numa fase, num período em que as pessoas estão chamando Deus de egoísta. Estão falando que Deus quer muito para ele, Deus quer glória para ele, e você deveria buscar glória para si. Cuidado, família. Cuidado, as pessoas estão se tornando egoístas. Deus não precisa da gente, Ele criou a gente para a glória dele. Se você servir a Ele ou não servir, se você der ouvidos à voz dele ou não der ouvidos à voz dele, Ele vai continuar sendo glorificado. Deus não vai ficar roendo unhas lá em cima. Será que a Salete vai me louvar hoje? Não vai, gente. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é tão poderoso que a Bíblia fala que quando Ele voltar,
todo joelho vai se dobrar diante dele, daqueles que o amam e daqueles que o odeiam. Se você não se ajoelhar, não se render, não se submeter a Deus hoje, vai se sujeitar no final. A gente tem que entender que Ele é dono, o universo é dele. É necessário então que eu obedeça a Ele. As leis são dele, a regra é dele, o propósito é dele, não é seu, não é meu. Abra aí, Apocalipse capítulo 4, versículo 11, vai dizer assim: digno és de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Gênesis capítulo 1, versículo 28 vai dizer assim: e Deus os abençoou e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Se o homem não dominar, quem domina é a criação, e o homem foi feito para dominar a criação. Deus deu essa autoridade ao homem de encher a terra e dominar. O homem quer te fazer andar no pó. Você não tem direito sobre as coisas. Vocês podem ver os filmes de Apocalipse. Qual é a intenção do homem nos filmes de Apocalipse? Salvar a terra. A terra foi amaldiçoada, gente, ela vai ser destruída. E aí haverão novos céus e nova terra. E quem for para Cristo, uma terra eterna. E quem for para o inferno eternamente. Não adianta tentar macetar o Apocalipse. Não resolve, já está determinado. Nós viemos de Deus, a nossa origem é de Deus. Então, para quem eu pergunto como devo consertar o meu casamento? Para quem eu digo: Senhor, eu queria fazer isso, mas isso é errado, me ajuda a consertar? É para mim? Não, é para Deus. Quando eu tenho vontade de enforcar a mulher, ou quando ela tem vontade de me enforcar, o que me segura, o que me guarda, o que me faz continuar é Deus. Mas quem nos sustenta é o Senhor. Então a gente tem que ter esse entendimento claro, porque a nossa vontade humana caída é de pecar, é de errar, é de dizer você está errado, e a gente nunca vai dizer sou eu estou errado, porque a Bíblia diz: o homem, cada um se queixe de seus próprios pecados. Não estou dizendo que o outro não possa estar errado, porque também está. Todos estamos errados. Só que Deus nos criou uma só carne. E uma só carne é para poder se entender, para poder se estabelecer, para poder ouvir um ao outro e colocar regras, limites, e olhar e assim está bom, desse jeito pode. Por quê? Porque somos pecadores. E a gente pede orientação a Deus para que Ele molde a nossa vida, para que a gente possa andar de maneira correta. Amém? Aí você vai ver em outros textos também, falando disso. Eu não vou ler, senão a gente não vai acabar. Mas a segunda parte foi o que nós falamos: dominar, sujeitar a criação, né? É dever do homem sujeitar, estabelecer. É dever do homem dizer como funcionam as coisas em casa. É dever do homem procurar a esposa, pedir auxílio para estabelecer as coisas dentro de casa, porque Deus fez assim. E a parte mais importante do propósito é ouvir a voz de Deus, que nós temos comentado. Gênesis capítulo 2, a partir do 16, diz assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então a gente precisa entender, a parte principal do homem é ouvir a voz de Deus, e a voz de Deus não está na boca do profeta, se esse profeta não ouve a voz de Deus. O profeta que é de Deus, ele fala das regras de Deus, senão ele não é profeta de Deus.
ficar falando, jogando coisas para dizer para você, olha, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Isso aí é profetada. O profeta de Deus, ele vai dizer, está escrito assim. Essa é a profecia que foi estabelecida por Deus, para que a gente possa ouvir. Deus disse ao homem, não coma. Deus deu limites ao homem. Deus não disse, fique à vontade. Olha, tem as árvores aqui, dessa vocês comem, mas existe um limite, existe um não. E o não é você entender que eu estou mandando, não coma. A gente às vezes se faz de surdo. Deus diz não e a gente diz, mas não é bem assim. É assim. A palavra de Deus diz, é reto. Aí você tenta fazer uma curva, não. Porque se você fizer a curva, vai morrer. Foi isso que Deus disse ao homem. E é isso que nós precisamos prestar atenção. A voz de Deus, mesmo que me incomode, mesmo que eu não esteja no prumo, eu tenho que ouvir e aceitar, porque Ele é Senhor e Criador de todas as coisas. Eu olho para mim e digo, cara, que monstro que eu sou, cara. Por quê? Porque a palavra diz que eu não devo fazer isso. Eu consigo reconhecer o meu erro. Se você olha para a palavra de Deus e faz curva, você não está reconhecendo o seu erro. Na próxima semana a gente vai ver. Adão, cadê você? Eu vi que eu estava nu e me escondi. Você comeu da árvore que eu te mandei não comer? Foi a mulher que tu me deste. Ele fez a curva, ele não assumiu. O Senhor nos chamou para um propósito, ouvir a sua voz. E se nós estamos errados, nós abaixamos a cabeça e pede a Deus, Senhor, me ajuda a corrigir a minha vida no Senhor. Errar, nós vamos. Pecar, nós vamos. Ou eu vou viver fingindo que nada está acontecendo, porque fizemos curva e não ouvimos a voz de Deus. Precisava estabelecer isso no teu coração e no meu coração. Deus é Criador e nos criou com um propósito. Deus nos deu a governar sem que a gente ultrapasse os limites da sua lei. Amém? Vamos colocar de pé?